Então, boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje a palestra que trago para partilhar convosco é uma reciclagem, por assim dizer, exatamente de uma palestra que eu fiz no Congresso Saúde e Luz, no 8º, e que... Pode já dizer que está convidado. E que levei um tema que talvez tenha resultado daquela que foi a maior revelação, sendo que há muitas e elas são reiteradas, cotidianas, com a minha frequência no centro, mas foi talvez a revelação, um instrumento que me foi revelado durante uma sessão de quarta-feira, na altura da meditação, e que me foi trazido com uma intensidade tal que me marcou e, efetivamente, moldou o meu caminho a partir de então. E, ao contrário da maioria das coisas que nós ouvimos aqui, e a verdade é essa, que vamos esquecendo ao longo do tempo, e por isso é importante virmos para nos relembrar, esta marcou-me de tal forma que eu agarrei, e sendo um instrumento tão simples e tão acessível a mim e a todos e a todas vós, é útil para que nós possamos fazer um caminho mais facilitado em direção ao bem-estar e em direção ao amor a nós próprios e às pessoas que connosco se cruzam no caminho. Esse tema é o sorriso, algo tão prosaico, mas, como diz o título da palestra, ele é um raio de luz da alma. E esta expressão, parecendo simples, é de uma profundidade enorme. E acompanha com outras expressões e outras frases que se tornaram famosas e que para algumas das quais é possível encontrar autoria, outras ela é anónima, no fundo tem uma apropriação por todas e todos nós. Se os olhos são janelas da alma, o sorriso certamente é a porta para o coração. Ora, os olhos são a janela que mostra o que está em nós. O sorriso pode mostrar em que está em nós, mas permite-nos entrar mais facilmente no coração e abrir as portas do coração das pessoas que estão à nossa volta. E é um instrumento simples que podemos mobilizar em qualquer circunstância. E em qualquer circunstância é independentemente daquilo que estamos a sentir. Independentemente se estamos felizes, se estamos tristes, se estamos alegres, se estamos ansiosos, com medo. O sorriso é um instrumento transformador daquilo que nós sentimos e é um instrumento transformador daquilo que está à nossa volta também. E ele pode ser causado por vários fenómenos, mas ele é, sobretudo, também um resultado e um potenciador do resultado. Ou seja, ele decorre de algumas causas, mas ele também é causa que promove um resultado diferente. Mas vamos primeiro às causas, não é? O que é que nos faz sorrir? Irmã Leonor, já na introdução da palestra, nos fez sorrir em vários momentos com recurso ao humor. Sorrimos. Mas também podemos sorrir em resultado do bem-estar, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele espiritual. Mas aqui o sorriso é um resultado, continua a ser um resultado. Também pode ser resultado da cordialidade no trato com as pessoas no dia-a-dia. Mas aquilo que nos traz aqui hoje é o sorriso como resultado de uma atitude interior, o que é bem diferente de todas as outras causas do sorriso. Porque, independentemente o sorriso como atitude interior é o único sorriso que se manifesta independentemente do nosso bem-estar.
Mas ele influencia o nosso bem-estar. E eu trago-vos aqui evidência científica reiterada, como sempre, pela nossa doutrina, de que o sorriso, mesmo quando é forçado, ele pode transformar aquilo que nós somos e o nosso estado emocional, e transforma também o estado emocional das pessoas com quem nos cruzamos nos dias. E, portanto, o sorriso, como uma atitude interior, ele expande a nossa mente. Ele é o resultado de sabedoria, de consciência, mas também é a expressão de controle e liderança sobre as nossas emoções. Quando nós falamos no sorriso como atitude perante a vida, falamos em algo que nós nem sempre conseguimos fazer. Porque quando nós estamos carrancudas e carrancudos, nós comportamos-nos como se a vida nos devesse alguma coisa. Ora, o sorriso como resultado de uma atitude interior, ele pressupõe que nós nos responsabilizemos, assumamos o controle e a responsabilidade perante a vida. E, portanto, é uma atitude de quem se vê como protagonista e não como vítima. E isto traz-nos uma nova perspectiva da vida e do mundo, em que nos concentramos mais do que nos fracassos, nas oportunidades que nos aparecem na vida e valorizamos as pequenas coisas. É o otimismo com que olhamos um embrulho e, portanto, trazemos uma manifestação diferente de uma mesma situação embrulhada num papelinho mais bonito. E muito importante, é um meio para nos relacionarmos com as outras pessoas. Portanto, não é apenas uma construção para nós e para melhorar a nossa vida individual, interior, mas é também um meio para nos doarmos e colaborarmos com as pessoas com base na dádiva e no amor. Mas então vamos aos benefícios, e é aquilo que nos tem trazido a pesquisa científica, nomeadamente na área da neuropsicologia, em relação aos benefícios do sorriso, e vamos alternando com alguns textos, nomeadamente vindos do nosso querido espírito Emmanuel, mas também de Meimei, que muito falam nos benefícios e no poder transformador e caritativo que o sorriso tem, para vos convencer deste remédio tão transformador no nosso dia-a-dia cotidiano. E se nós ficarmos atentas e atentos, vamos perceber que, efetivamente, tudo o que está aqui é verdade. E eu posso ser testemunha disso, porque são alguns anos a viver esta experiência muito atentamente, através da mudança da minha conduta e do meu sorriso rasgado, que, enfim, digamos que assim, em termos literais não é grande coisa, mas que, pensando no sorriso como uma atitude interior e como algo que perpassa aquele sorriso que o médico dentista nos pode dar, ele continua a ser muito significativo. Desde logo, na primeira fotografia, na primeira imagem que nós vemos, temos pessoas, inclusive, sem dentes e cujo sorriso é lindo, é maravilhoso. Então, benefícios para a saúde. Estes benefícios decorrem sobretudo da produção do neurotransmissor, uma hormona, a endorfina, que nos ajuda a reduzir o stress. Num estudo publicado em 2012, em que investigadores analisaram 170 pessoas participantes expostas a uma situação de grande stress, uma tarefa estressante, e colocaram-se em cada palitos de diferentes formas a este conjunto de pessoas. Umas ficavam com um sorriso mais rasgado que os palitos, outras ficavam com um sorriso mais suave, e perceberam que quem tinha os palitos que esboçavam um sorriso mais rasgado passou a experimentar uma desaceleração do ritmo cardíaco
de uma forma mais rápida relativamente às outras pessoas participantes cujos palitos eram de tamanho mais reduzido. E, portanto, isso permitiu-lhes uma recuperação mais rápida do stress em relação aos restantes. Lá está, o simples facto da expressão facial estar alterada produz esta hormona que lhe permite um resultado na redução dos níveis de stress, em virtude também da redução significativa dos batimentos cardíacos. E ligado a este fenómeno, também a possibilidade e a capacidade de ajudar a aliviar, a libertar as células da tensão, o que, permitindo combater o risco das mutações celulares induzidas pelo stress, nomeadamente, atua preventivamente em relação a algumas doenças, como o cancro. Mas também tem um poder de estimular o sistema imunológico, decorrendo também desta libertação da endorfina, porque também vem da morfina, é da mesma família, mas das endorfinas, que nos permitem aumentar o número de células imunes e anticorpos que combatem as infecções e, portanto, também tem uma ação sobre o corpo, melhorando a resistência às doenças. Depois, reduzindo a dor. O sorriso, e é essa a base da terapia dos palhaços nos hospitais, é que estas endorfinas que são libertadas pelo sorriso são uma forma eficaz de conter e distrair a dor, aliviando as tensões pelo corpo. E, portanto, tem um efeito positivo sobre as pessoas com dor crónica e é utilizado essencialmente com crianças, porque são aquelas que melhor sabem ler o sorriso e entendê-lo da forma mais pura, que lhes permite esse relaxamento. E, por fim, o sorriso faz bem ao coração, porque aumenta o fluxo sanguíneo e, portanto, atua na proteção contra ataques cardíacos e outros problemas cardiovasculares. Obviamente, isto é uma atuação, não é uma prevenção contundente dos problemas cardiovasculares, como imaginam, mas tem um efeito significativo nesta redução. E depois os efeitos psicológicos, que se ligam também aos efeitos físicos e que se relacionam com a produção de endorfinas e que nos promove uma sensação geral de bem-estar e que se relaciona diretamente com a saúde mental. E aqui entramos já no texto, em alguns textos, com origem na nossa doutrina. Esta aqui é um excerto da oração recebida no Instituto André Luiz, em 2003, em que é dito por um querido irmão espiritual: sem a claridade do sorriso, tudo é mais triste, sombrio. Sorrir alivia o coração e desafoga a alma, recolocando harmonia e pacificação no lugar da irritação e do mau humor. Portanto, lá está esta confirmação daquela ideia, daquela evidência científica de que o sorriso permite aliviar os nossos estados de espírito no sentido de o tornar mais harmonioso e pacificado. E depois, as expressões faciais não se limitam apenas a comunicar o nosso humor, podem mesmo influenciá-lo, como vos disse há pouco. Sendo certo que as emoções têm origem no cérebro, e têm, mas a verdade é que, embora isto não seja totalmente consensual na comunidade científica, mas estudos recentes têm demonstrado que os músculos do rosto têm a capacidade de reforçar e modificar os sentimentos que, em geral, se emanam através do sorriso. Exatamente, estudos recentes mostram que, através do reforço das emoções positivas, através das expressões faciais, o humor começa a alinhar-se com a expressão que o rosto está a comunicar. E, portanto, temos aqui um efeito ao contrário. Não só o sorriso é um reflexo das emoções positivas, como o sorriso
transforma as emoções através da nossa expressão facial. Então, se um coração diz-nos... Estão a ouvir-me, apesar de... Eu tenho boa voz. Não tenho boa dicção, mas tenho boa voz. Diz-nos o nosso querido Emmanuel, a psicografia do Francisco Cândido Xavier na obra Material de Construção, se um coração foi aliviado, se alguém obteve novo ânimo, se alguma pessoa descobriu para si própria algum sinal de paz, ou se o teu próprio ambiente surgiu mais claro, o teu sorriso, mesmo constrangido, apresentou imenso valor. Porque o sorriso, mesmo forçado, vale muito mais do que não sorrir. Lá está. O sorriso treina-nos para o otimismo e para a emoção positiva. E se fizerem este exercício, e eu tenho feito muito, se nós sorrirmos, mesmo quando estamos tristes, isso é transformador da nossa emoção. Vai ocorrendo por repetição. Vai Olhem que coisa maravilhosa. E, portanto, até aqueles sorrisos sem vontade contam. Mesmo um sorriso falso, o movimento do rosto, como disse, os ossos e os nervos do rosto, provoca a libertação dessa substância química associada ao bem-estar do corpo. Então, o sorriso treina o nosso cérebro para ser otimista. Ao sorrir diariamente, consistentemente, ajudamos o cérebro a criar curvas de felicidade que encorajam os padrões de pensamento mais positivos. E mais uma vez aqui, o texto da nossa doutrina, pelo Emmanuel, é compreensível que não possas resolver os problemas que te cercam, mas podes sorrir, sustentando a esperança e a coragem nos outros. E lá está o efeito que tem em nós, mas que também tem nas outras pessoas. Porque se numa altura de desespero, de tristeza, e aqui eu não estou a falar em riso descontrolado, nem aquele riso que decorre do humor, que muitas vezes espelha o nosso próprio desequilíbrio. Não é desse riso que eu estou a falar. Eu estou a falar do sorriso suave, harmonioso. Mas esse sorriso, contextualizado, é transformador das emoções negativas das pessoas que estão à nossa volta. Porque lhes traz um sinal de esperança, de coragem, de segurança, de que tudo vai correr bem. Então, sorri para a dificuldade, diz-nos Meimei. E a dificuldade transformar-se-á em socorro da tua vida. E lá está o sorriso como atitude interior de uma forma construtiva e que nos permita seguir em frente. Sorri para a nuvem e, ainda mesmo que a nuvem se desfaça em chuva de lágrimas nos teus olhos, o pranto será reconforto do céu, a fecundar-se os campos do coração. Mais benefícios sociais, que serão reiterados pelos amigos espirituais em textos que vos trago a seguir. Faz-nos parecer mais amigáveis e dignos de confiança. E aqui falo em benefícios sociais que têm inclusive a ver com a nossa profissão, com o nosso trabalho, que estão no domínio espiritual, mas também estão no domínio profissional, pessoal, nas nossas interações pessoais e familiares, e socialmente com todas as pessoas que nos rodeiam. Mas vários estudos têm dado conta que as pessoas que sorriem inspiram mais confiança. Reparem o que é que isso pode significar num contexto de trabalho, porque nos torna mais abertos e mais à cooperação. E isso transparece-se através de um sorriso. Além de as pessoas que sorriem têm uma apresentação e uma postura e uma inspiração de maior segurança
e consciência de si e controle das situações. Portanto, o sorriso dá-nos de alguma forma esse poder de controlo sobre as nossas dificuldades e as situações de complexidade que nas diversas situações da vida nos confrontamos. Diz-nos André Luiz, a chave da simpatia, e como o sorriso é um instrumento tão simples que está ao nosso dispor, sem grande investimento, na verdade. Porque nem precisamos estar contentes e felizes, nem precisamos estar a sentir-nos bem. Reparem, podemos usá-lo sempre, até quando choramos. A chave da simpatia está ao seu dispor. Com ela, ser-lhe-á possível atingir a oportunidade para melhores realizações. Concurso ligeiro que nada lhe custa. Bastar-lhe-á mobilizar a própria vontade. Ainda que você se veja sob o peso de grandes tribulações, ou mesmo doente, recorde que essa chave mágica, portadora de êxito em todos os seus objetivos de trabalho e caminhos de relacionamento, é o seu sorriso. O sorriso, um bocadinho na continuação do que falava há pouco, ajuda a resolver os conflitos, ajuda a resolver situações de tensão. É mais fácil criarmos paz quando nos apresentamos com um sorriso suave e pacificador para resolver as situações. E reparem agora nestas palavras tão profundas e tão maravilhosas. Meimei diz-nos: onde estiveres, seja onde for, não olvides estender o sorriso. Ele é o agente que neutraliza o poder do mal e a oração inarticulada. Quando sorrimos, e aqui obviamente o sorriso já tem que vir com uma energia verdadeira, uma energia intrínseca de paz, de amor, ela é uma oração inarticulada, porque nós, ao sorrirmos, estamos a transmitir em nós, no nosso olhar, a luz pacificadora. Inibe a extensão da treva. Com ele, apagarás o fogo da cólera, cerrando a porta ao incêndio da crueldade. Olhem esta também tão bonita. Queres penetrar nos corações que te parecem trancados? Lembra-te de que o teu sorriso é a luz com que lhes abres a porta. Embora a humildade é a chave capaz de abri-los. Mas, mais uma vez, aqui a ideia de que o sorriso abre a porta dos corações. Depois, os tais benefícios de relacionamento interpessoal, porque o sorriso promove a articulação, a interação, a conexão mais próxima com as pessoas que estão à nossa volta. Porque ele, ao expressar emoção, cria elos entre as pessoas, para além de os estudos nos dizerem que nos torna mais atraentes e simpáticos e mais emblemáticos. As pessoas que sorriem são mais lembradas, as faces são mais retidas pelas pessoas. O sorriso traz leveza ao rosto e torna aquele que sorri simpático e carismático, diz-nos Emmanuel. Estão a ver que tudo é reiterado, todas aquelas observações, todas aquelas teses que eu fui encontrando em revisões científicas sobre os benefícios do sorriso, como elas colhem todas nos textos dos nossos queridos irmãos espirituais. Trazer a luz do sorriso no rosto é iluminar estradas, fazendo do seu portador um pequeno ímã a atrair simpatia e cooperação. Aquele que sorri sinaliza o bem aonde quer que esteja. Então, aqui, sintetizando as várias dimensões sociais em que o sorriso se faz transformador. Em casa, no nosso lar, é benção de paz, é lareira de confiança. No trabalho, é aquela música silenciosa que fomenta a cooperação. E no mundo, é o chamamento da simpatia e da conexão com as outras pessoas. Mais uma vez, a nossa querida Meimei. De uma outra forma, nos empreendimentos que te digam respeito, portanto, ao próprio interesse, o sorriso,
converte-se em passaporte para a aquisição das vantagens que desejeis usufruir. E lá está o valor instrumental para as nossas vidas do dia-a-dia, nomeadamente profissionais, do sorriso. No relacionamento comum, transforma-se na chave para a formação de amizades fiéis. Na essência, é um investimento a teu próprio favor que fazes sem o menor prejuízo. Então, diz-nos Joana de Ângeles, procure ser agradável em tudo o que tiver de fazer, que seja sempre suave a sua fisionomia, transmita sempre a paz onde aparecer. Faça do seu rosto o espelho da sua alma. E ao fazermos isto, olha que mágico, contagiamos as outras pessoas que nos sorriem também. Portanto, o sorriso tem o poder de gerar reciprocidade. E isto porquê? Não sei se já repararam, lá está, faz também parte da minha experiência e também tenho reparado, quando nós sorrimos, eu acho que todas as pessoas, todas nós já reparámos, talvez não tenhamos essa consciência muito, muito presente. Mas quando nós sorrimos, o normal é a outra pessoa sorrir de volta. Mesmo que esteja triste, ela faz aquele sorriso. E isto também tem uma explicação neuropsicológica, não é? É que nós temos uma espécie de neurónios de imitação, que são neurónios espelho, que providenciam uma imitação intrínseca das ações das outras pessoas. Então, quando eu vejo alguém a sorrir, os meus neurónios espelho para sorrir disparam também. Iniciando então uma espécie de cascata de atividade neural que evoca o sentimento que tipicamente associamos ao sorriso. E, portanto, contagiamos as pessoas que estão à nossa volta para espelharem essa manifestação. Mas agora a parte mais importante para o nosso caminho de pessoas que queremos pautar a nossa conduta pelo bem e pela caridade, pela solidariedade para com as pessoas com quem estamos ou com quem nos cruzamos. É que o sorriso conforta. O sorriso é um aconchego, é um mimo. É verdade que não transforma as situações, as vidas objetivas, mas conforta. Traz um fluido que é benéfico para aquela situação. Por isso, há pouco nos falavam na oração inarticulada, não é? O sorriso conforta a alma do outro, diz-nos Emmanuel mais uma vez. A pessoa sente um bem-estar enorme, pois percebe que alguém a viu e notou a sua existência. Ao mesmo tempo, cria-se uma empatia e esses mesmos fluidos voltam dobrados para aquele que os emitiu. Simpatia, lá está, simpatia atrai simpatia. Lembremos-nos, recebemos de volta aquilo que doamos. Então, sintetizando e pensando no sorriso, não só como articulação dos músculos do rosto, mas agora como uma atitude individual, mais envolvida pelo amor e pela esperança. Cada pessoa pode contagiar na medida em que desenvolver a sua própria cultura do sorriso no dia-a-dia. A diferença da beleza do sorriso não está exatamente na configuração dos seus dentes, mas na capacidade de irradiar mais energia. E essa energia decorre do nosso ser interior. E essa energia permite-nos contagiar, cooperando com amor com a nossa atitude. Quando agimos a sorrir, agimos melhor e transformamos o mundo com a mesma intensidade positiva. E, quase aproximamos-nos do final, trago mais textos lindos que poderia sintetizar em algumas expressões, que na verdade fui sintetizando ao longo do tempo, mas não consigo traduzir de forma sintética e com as minhas palavras, estas palavras tão doces que nos trazem Emmanuel e a Meimei. Se nada tens para doar aos companheiros de caminho na jornada humana, reúne as próprias forças e oferece-lhes um sorriso de paz e encorajamento,
para que a tristeza ou o desânimo não se lhes aproximem dos corações. Seja qual for o quadro das provações em que se debatam, oferece-lhes um gesto de amizade e compreensão, acrescidos pela bênção de um sorriso, porque para dissipar as sombras de um coração atormentado, muitas vezes basta isso, porque um sorriso de simpatia é sempre um toque de luz. Um toque de luz, um raio de luz, uma centelha de luz. É um rasgo. E agora, trazendo o autor que deu título a esta palestra, o sorriso é o raio de luz da alma. E a luz, ainda mesmo no abismo, é sempre o esplendor do alto vencendo as trevas. Não negue a dádiva do sorriso, seja a quem for. Já não é só a água que não se deve negar, o sorriso também não. Sorri na dificuldade, sorri na luta, sorri na dor. Sua alma é sol divino, não desdenhe brilhar. Pois foi exatamente esta última frase que eu recebi. A tua alma é sol, a tua alma é sol. Deixa-a brilhar, sorri, 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 sorri. Sorri sempre. E esta ideia foi repetida ao longo de toda a meditação. E para terminar, eu convido, preparamos-nos um pouco para o que vem a seguir, para a nova fase dos nossos trabalhos, talvez uma oração, que também retiro do excerto da oração recebida no Instituto André Luís, mas convido-vos a fechar os olhos e a sentir estas palavras. São a nossa oração para a segunda parte da nossa sessão, ou pelo menos a primeira parte da oração para a segunda parte da nossa sessão. Senhor, não permita jamais que eu me esqueça de sorrir com o coração. Sorrir muito, muito, todos os dias. Quando raiar o sol e os meus olhos se abrirem para a vida, que o sorriso seja o meu primeiro louvor, agradecendo o novo dia que amanhece. No meu lar, que seja ele o precursor da palavra serena e do diálogo amistoso, para que os meus familiares, assim como eu, possam iniciar o seu dia entre as melhores vibrações de paz e bom ânimo. Abençoa-me hoje, Senhor, e faz de mim um foco de alegria, a espargir o melhor dos meus companheiros de estrada, para que amanhã, quando eu estiver triste e desanimado, o sorriso que eu despertei nos outros possa ser o remédio salutar que me trará de volta a vontade de viver e lutar. Porque o sorriso é assim como um raio de luz, embora pequeno, transpassa todas as sombras e onde toca sempre produz calor, alegria e refazimento. Assim seja. Obrigada.